Tirar a própria vida não te salva, somente Cristo salva. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. O engano antigo, a morte como fuga, não como redenção. Ao longo da história, muitos pensaram que a morte voluntária poderia ser um escape honroso ou uma solução final. No mundo romano, filósofos estoicos, como Sêneca, ensinavam que o homem podia escolher a própria morte como um ato de autonomia. No Japão feudal, o seppuku era tratado como restauração da honra. Em contextos pagãos antigos, a morte ritual era vista como purificação. Mas pergunto como ousadia bíblica. Desde quando fugir do sofrimento é igual a resolver o problema do pecado? Desde quando tirar a própria vida é equivalente a ser justificado diante de Deus? A Escritura nunca apresenta a morte voluntária como caminho de redenção. Pelo contrário, mostra o homem como responsável diante de Deus e somente Cristo como mediador. A raiz do pensamento. Se eu acabar com tudo, acaba o problema. Esse pensamento é profundamente teológico e profundamente errado. Ele parte de 3 mentiras. O sofrimento é o maior problema do homem, o homem controla seu destino final e a morte apaga a culpa. Mas o maior problema do homem não é a dor, é o pecado. E a morte não é solução para o pecado, é consequência dele. Romanos 6:23. Se a morte resolvesse a culpa, então não precisaríamos da cruz, porque Cristo teria morrido se bastasse um homem morrer. O testemunho da história bíblica. A Bíblia registra casos de homens que tiraram a própria vida, mas nunca como exemplo de redenção. Saul terminou sua vida em desespero. Judas Iscariotes, tomado pela culpa, encerrou sua própria vida após trair Cristo. Pergunta confrontadora. A morte deles o justificou? Não. O problema deles não era apenas circunstancial, era espiritual. O desespero não é arrependimento, culpa não é regeneração, tristeza não é o novo nascimento. A visão reformada. A salvação é obra soberana de Deus. A teologia reformada afirma, com base nas Escrituras, o homem está morto em delitos e pecados. Não pode salvar-se. Não pode auto-justificar-se. Não pode expiar sua própria culpa. Somente Cristo é suficiente. Somente a obra substitutiva de Cristo satisfaz a justiça divina. Quando Jesus Cristo declarou na cruz, está consumado, ele afirmou que a obra foi completa. Nenhum sofrimento humano acrescenta nada à expiação. Nenhuma dor pessoal paga um centavo da dívida eterna. O erro moderno, romantizar o desespero. Vivemos numa geração que transforma angústia em identidade e desespero em narrativa heróica. Mas a Escritura não romantiza o desespero, ela aponta para a esperança objetiva. Homens como Elias pediram a morte. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jeremias chorou profundamente, mas Deus não disse, pecado cumprido. Deus sustentou, Deus confrontou, Deus restaurou. A diferença entre o desespero ímpio e o sofrimento redentivo é a presença da graça. A questão central: quem é seu Salvador? Se alguém pensa que tirar a própria vida resolve algo espiritualmente, está dizendo implicitamente: eu resolvo meu destino. Isso é autonomia rebelde. O Evangelho diz o oposto: eu não posso me salvar. A salvação é monergística. Deus age, regenera, justifica, preserva. A cruz não foi um gesto simbólico, foi substituição penal real. Se você pudesse pagar sua culpa com sofrimento pessoal, Cristo morreu em vão. Perguntas que precisam ser feitas. Quem te ensinou que a morte resolve o que só a regeneração resolve? Quem disse que dor substitui arrependimento? Quem disse que fugir é o mesmo que ser redimido? Isso não vem das Escrituras, isso não vem da tradição reformada, isso não vem do Espírito Santo,
Isso vem do engano, que sempre tenta tirar os olhos da suficiência de Cristo, a única esperança real. O Evangelho não é você é forte o suficiente. O Evangelho é Cristo é suficiente. Ele viveu a vida que você não viveu, Ele morreu a morte que você merecia, Ele ressuscitou vencendo aquilo que nos condenava. O túmulo está vazio, a cruz está consumada, a graça é oferecida. A solução não é acabar com sua vida, é morrer para o pecado e viver para Cristo. A ação de Satanás neste contexto, o inimigo sempre trabalha para isolar, acusar, intensificar a culpa, apagar a esperança, distorcer a visão de Deus. Ele sussurra, não há saída, mas a cruz grita, há redenção. O desespero absoluto não vem do Espírito da verdade. O Espírito convence do pecado e aponta para Cristo, não para a autodestruição. Se alguém está esmagado pela culpa, pela dor ou pelo pecado, a resposta não é fugir da vida, é correr para Cristo. Por quê? A morte não salva, o sofrimento não justifica, a culpa não purifica, o desespero não regenera, somente Cristo salva. E termino com esta frase: quem rejeita a suficiência de Cristo e busca resolver sua culpa por si mesmo, ainda não entendeu a profundidade do pecado nem a glória da cruz. Amém.